Olá, meus amigos e minhas amigas. Deixe-me levantar uma questão tanto interessante para fazer você refletir. Todos nós sabemos que os livros contidos na Bíblia Sagrada foram inspirados por Deus, mas você sabia que quem resolveu unir exatamente estes conjuntos de livros para formar assim a Bíblia foi a ideia do inimigo de Deus? Sim, foi o imperador Constantino. No ano 325 depois de Cristo, através do Concílio de Nicéia, que resolveu unir estes conjuntos de livros para assim afirmar que a obra de Deus estava concluída. Você não ouviu mal. Foi o inimigo de Deus que afirmou que a obra de Deus estava concluída. Até porque a Bíblia não é bíblica. A revelação inspirada por Deus é correto, mas criar um conjunto de livros afirmando que a obra de Deus estava concluída, isto é um grande erro. Até porque no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Com base neste texto, eu te pergunto, por acaso algum profeta profetizou acerca da Bíblia? Jesus mencionou a Bíblia? Algum dos apóstolos mencionaram a Bíblia? Por certo que não. Por quê? Porque em nenhum momento Deus mandou encerrar a sua obra, pois a obra de Deus não estava concluída. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Que a Bíblia é obra do inimigo de Deus, pois era o Império Romano que estava matando os cristãos. E uma vez que o imperador Constantino criou a Bíblia, automaticamente Deus não poderia trazer novas revelações para concluir os seus planos, pois qualquer tentativa de acrescentar algo que estava registrado na Bíblia seria considerado um herege. Desta forma, tal pessoa seria queimada, enforcada, decapitada em praça pública. Mas veja, que curioso, que interessante. Se de fato a obra de Deus está concluída, consumada através da Bíblia, então, por que exatamente no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, disse Paulo: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Disse o apóstolo Paulo que tudo o que ele havia concluído foi apenas os alicerces da construção. Por acaso, você já viu uma casa concluída apenas com os alicerces? Desta forma, como exatamente a obra de Deus está concluída? Como exatamente a obra de Deus foi concluída apenas com os alicerces? Você não entendeu? Veja, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20, acrescentou o apóstolo Paulo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. A doutrina dos profetas, a doutrina dos apóstolos, a doutrina do Evangelho de Cristo faziam parte exatamente apenas dos alicerces da construção. Desta forma, tudo que está registrado nas Escrituras serviu apenas para terminar, para concluir os alicerces da construção. Desta forma, eu te pergunto novamente: você já viu uma casa concluída apenas com os alicerces? Por certo que não. Desta forma, a Bíblia é o registro dos alicerces da construção, não da consumação da obra de Deus. Até porque no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, disse Paulo: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Veja bem, não sei se você entendeu. Disse Paulo: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Isso significa que a doutrina de Cristo não era perfeita. Até porque no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12, está escrito: se vos falei de assuntos da terra e não me credes, como crereis se eu vos falar dos assuntos celestiais? A doutrina de Cristo não era perfeita porque ele se utilizou exatamente da mentalidade da carne para repassar a verdade de Deus através dos assuntos da carne. Então, como poderia ser perfeita?
Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, disse Paulo, leite vos dei de beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Toda a doutrina descrita nas Escrituras se trata apenas de parábolas, de leite, de doutrina inferior, revelando assim apenas a realidade da carne, não os assuntos espirituais. Prova disso que no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, está escrito, havendo Deus antigamente falado, de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou através do seu Filho. Falou exatamente o que através do Filho? Vamos ver? Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 13. Por isso, disse Jesus, lhes falo por meio de parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não entendem. Então, como exatamente a Bíblia contém toda a verdade inspirada de Deus? Por acaso, leite, parábolas, mistérios e ilustrações contém toda a verdade espiritual do Deus Altíssimo? Por certo que não, meu amigo. Por isso, disse o apóstolo Paulo que ele havia concluído apenas os alicerces da construção, se utilizando exatamente da doutrina dos profetas, do Evangelho de Jesus e da graça a tal qual ele havia recebido. Tudo isso serviu apenas para concluir os alicerces da construção. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 39 a 40, está escrito, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todos os heróis da fé, os patriarcas, todos eles seriam aperfeiçoados através dos apóstolos. Ou seja, a doutrina que havia sido iniciada no passado seria aperfeiçoada através dos apóstolos. Mas veja bem, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, disse Paulo, não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito. Ou seja, a doutrina de Paulo também não era perfeita. Até porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, disse Paulo, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, como exatamente a obra de Deus foi concluída, se tanto os profetas quanto os apóstolos conheciam apenas parte da verdade? Isso significa que apenas parte da verdade foi revelada e registrada nas Escrituras, e esta parte é referente aos alicerces, ou seja, apenas o princípio da doutrina espiritual foi registrada nas Escrituras. Por isso que no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz, combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a fé. Sim, o apóstolo Paulo, ele concluiu a obra dele no passado. E a obra que Paulo concluiu, disse ele, repito, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, os alicerces da construção. E outros devem edificar em cima do que Paulo concluiu. Então, como exatamente a obra de Deus foi concluída? Por que exatamente eles encerraram a obra de Deus se a obra de Deus não estava encerrada? Resposta simples: para impedir que Deus concluísse os seus planos. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, disse Jesus, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Por acaso, algum dos apóstolos realizaram uma obra maior do que Jesus realizou no passado? Por certo que não. Isto significa que ainda haverá alguém que fará obras maiores a que o próprio Jesus o fez. Desta forma, se a obra de Deus já foi concluída, por que exatamente haverá pessoas que irão realizar obra maior do que ele mesmo fez? Isso significa que a obra ainda está em aberto. Isso significa que a obra não foi concluída. E isso significa, por sua vez, que a Bíblia não é o registro completo da obra de Deus, pois haverão pessoas que irão realizar obras maiores do que o próprio Jesus, os profetas e os apóstolos realizaram no passado, meu amigo. O imperador Constantino deu um golpe de mestre. Ele deu uma religião a Roma e também permitiu que os cristãos professassem a sua fé em público. Desta forma, todos abraçaram esta causa. Porém,
O diabo dá tudo, mas tira o principal. O diabo concedeu uma religião ao mundo todo, porém impediu que Deus trouxesse novas revelações, pois qualquer profeta de lá para cá que tentou realizar a obra de Deus foi assassinado pelo próprio povo de Deus. Como o próprio Jesus afirmava: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. E a igreja assumiu este papel, matando exatamente qualquer tentativa de Deus concluir a sua obra. Prova disto é que no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 18, está escrito: Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço da lei se omitirá, até que tudo se cumpra. Não sei se você compreendeu. Disse Jesus: Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio da lei seria omitido até que tudo se cumprisse. Porém, uma vez que tudo se cumprisse, tanto os céus quanto a terra passariam. Mas veja, que curioso, que interessante. No Evangelho de João, capítulo 19, versículos 30, está escrito: Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Bom, se Jesus consumou a lei e os profetas, isso significa que a terra e os céus deveriam ter passado. Mas tudo continua o mesmo? Veja bem, Jesus não completou a obra de Deus, ele apenas consumou o que estava registrado acerca da lei e dos profetas. Porém, a graça não foi concluída, pois Paulo apenas iniciou a graça. Paulo não consumou a graça. Tudo o que ele concluiu foi apenas os alicerces da construção. Neste caso, a obra de Deus ainda deve ser concluída. Ela não foi consumada. Prova disto é que no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 1, 3 e o 34 está escrito: E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Jesus, dize-nos, quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aproximando-se do templo, disse: Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Não sei se você percebeu. Disse Jesus que no fim do mundo não ficaria pedra sobre pedra no templo de Jerusalém. Mas espera aí. O templo de Jerusalém não existe mais? Por quê? Resposta simples. Porque no ano 70, o imperador Tito sitiou Jerusalém e derrubou o templo. Se isto aconteceu no ano 70, isso significa que no ano 70 chegou o fim do mundo. Talvez você não tenha compreendido, mas deixe-me abrir os seus olhos espirituais para entender este mistério. Em verdade vos digo, disse Jesus, que não passará esta geração, ou seja, a geração dele, sem que todas estas coisas acontecessem. O dia e a hora ninguém sabia, mas todos eles estavam cientes que o fim de tudo deveria acontecer naquela geração. E tudo se cumpriu exatamente conforme o Mestre afirmou. Até porque no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, está escrito: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, disse Cristo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Uma vez que o Evangelho fosse pregado a todas as nações no mundo todo, viria o fim. Agora veja, que curioso, que interessante. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 18, disse Paulo: Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Isso significa que o fim do mundo chegou na geração de Jesus. Por isso disse Jesus que não passaria aquela geração sem que todas aquelas coisas acontecessem.
Mas não estamos falando do fim do mundo. Estamos falando exatamente do fim da compreensão da carne, uma vez que seria estabelecido a mente de Cristo. Uma vez que a mente de Cristo é estabelecida, é desfeita exatamente a mentalidade da carne que representa o mundo. O mundo representa o ser humano, primeiro é o natural, depois o espiritual. Quando passa o primeiro céu e a primeira terra, então é estabelecido o novo céu e a nova terra. Disse Jesus que o reino dos céus está dentro de nós. Quando este céu, esta compreensão da carne passar, será estabelecido exatamente o reino dos céus sobre a vida do homem. Mas a igreja afirma que o fim do mundo está por acontecer. Não, meu amigo. O juízo veio sobre Jerusalém naquela geração. Repito, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo, disse Jesus, que não passará essa geração sem que todas aquelas coisas deveriam suceder. E tudo aconteceu. O templo foi derrubado, não ficou pedra sobre pedra. Tudo foi concluído exatamente conforme as palavras do Mestre. Simplesmente porque o Mestre não estava falando do fim do mundo, mas sim do fim de um ciclo de compreensão relativo à carne. Então, como assim? O mundo todo será destruído? Não será, meu amigo. O juízo veio sobre Jerusalém. Repito, disse Jesus, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. O juízo veio sobre Jerusalém no ano 70. Juízo de Deus veio sobre aquela geração. E o mesmo deve ocorrer também nos tempos de hoje. Pois a igreja, ela se tornou inimiga de Deus. Não pense você que o diabo é inimigo da igreja. Não. O inimigo da igreja é Cristo. Pois, se a igreja fosse obrigada a realizar tudo o que Cristo decretou nas Escrituras, a igreja iria se rebelar contra Jesus. Mas a igreja, ela age contra a vontade de Deus. Teologia da prosperidade. Sim, eles pregam exatamente o contrário que o Mestre pregou. O Mestre pregou o abandono, mas a igreja prega o reino dos céus aqui na terra. Justamente assim, contrariando as palavras do Mestre. O Mestre, ele expulsou os cambistas do templo. Disse Paulo, tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Diga isto dentro da igreja. Vê se a igreja vai aceitar essas palavras. Não, meu amigo. A igreja é inimiga de Cristo, não o diabo. O diabo é a ilusão do ser, mas a igreja é real. E a igreja está perseguindo a Cristo. Pois desde o princípio das Escrituras foi o povo de Deus que matou todos os profetas. Foi justamente o povo de Deus quem matou Jesus. Foi justamente o povo de Deus que perseguiu os apóstolos. É sempre o povo de Deus que foi o inimigo de Cristo.